Foi Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor já fez. Aqueles que têm a Bíblia Sagrada possam abrir comigo a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 15. Eu quero ler duas referências. Nós vamos ver aqui uma ordem direta de Deus para o rei Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiam do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a todos os que estiverem. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos de peito, desde os meninos e até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os cavalos até os jumentos. E o que Saul convocou o povo e os contou em tales 200.000 homens a pé e 10.000 homens de Judá. Essa foi uma ordem direta de Deus para Saul. Agora passa algumas folhas e vamos para 2 Samuel. Oh, aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: e sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E chegando a ele, Davi se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: onde vens? E ele lhe disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi? Como foi lá isto? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Aí a Bíblia diz, nos versículos que continuam, lá no versículo de número 7, versículo de número 7: e olhando ele para trás, esse viu-me e chamou-o, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita.
Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o abracei, louvado seja Deus, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui, meu Senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Amém? Esta leitura, eu quis fazer esta leitura compassadamente para dizer uma verdade neste culto evangelístico. Conhecemos a história do rei Saul, que foi escolhido não por Deus, mas foi escolhido pelos homens. Pois você conhece a história que Israel não quis mais ter Deus como aquele que o governa. Eles desejaram ser como as outras nações pagãs que tinham os seus reis. O povo de Deus não tinha rei, o povo de Deus tinha um Deus que cuidava deles em todos os momentos da sua vida. A prova disso é a liberdade que Deus concede ao povo de Israel de um cativeiro de 400 anos. É a providência que Deus ministra sobre eles no deserto e as vitórias que Deus deu ao seu povo perante tantos adversários e tantos inimigos que se levantaram contra as suas vidas. Todavia o povo não quis mais viver assim. O povo sentiu ciúme das outras nações, inveja das outras nações, porque cada um tinha o seu rei, e eles também queriam um rei. E foi isso que Deus concedeu para eles, um rei. E este rei foi exatamente Saul. A Bíblia fala que quando Saul é ungido, irmão, rei, logo nos deixa subentendido que o Espírito de Deus passa a habitar na vida de Saul. O interessante é que na época da lei não era todo mundo que recebia o Espírito Santo. Era apenas profeta, rei e sacerdote. Apenas esse grupo de pessoas, com essa classe de chamado, que recebia, aleluia, e juízes, não podemos esquecer também, recebiam esta bênção de receber o Espírito de Deus, que dava autoridade para eles fazerem obras maravilhosas. Então não era diferente com o rei Saul. Ele também recebeu o Espírito de Deus com a unção do óleo que Samuel ungiu a sua cabeça. E eu quero chegar exatamente aqui nos versículos que nós acabamos de ler. O primeiro versículo, a primeira referência de 1 Samuel capítulo 15. E eu quero lembrar você o que nós lemos. Samuel, direcionado pelo Senhor, deu uma ordem para Saul destruir, aniquilar todos os amalequitas. E ele diz o porquê. O porquê que ele deveria fazer isso contra os inimigos do povo de Deus. Porque no começo, quando o povo saiu do deserto em direção à terra prometida, os amalequitas se colocaram na frente para tentar impedir a passagem do povo de Deus. E Deus lembrou desta afronta contra o seu povo, e agora Deus levanta Saul e dá uma ordem para ele destruir todos os amalequitas, de homens a animais.
Quem foi que deu a ordem, irmão? Deus. Não foi Samuel, não foi outro rei. Quem deu a ordem para Saul destruir todos os amalequitas foi uma ordem direta de Deus para Saul. Todavia, Saul toma uma decisão contrária à vontade de Deus, porque ele vai, levanta o exército de Israel e parte contra os amalequitas. E a Bíblia diz que o confronto começa e Israel começa a ter êxito nesta guerra, matando, destruindo os amalequitas. Mas a Bíblia diz que Saul não quis destruir os amalequitas totalmente. A primeira ordem de Deus foi: destrói os amalequitas totalmente. Mas a Bíblia vai dizer que Saul não quis destruir totalmente os amalequitas. Ele poupou a vida do melhor dos animais, o melhor gado, o melhor das ovelhas, com o pretexto e a desculpa de sacrificar para Deus aqueles animais. Aí eu pergunto para você, igreja, mediante o que você já ouviu da ordem de Deus para Saul, Deus pediu sacrifício? Sim ou não? Não. Deus pediu ovelha? Sim ou não? Deus pediu gado? Sim ou não? Mas Saul disse: eu vou dar para Deus o melhor das ovelhas e o melhor do gado. Todavia Deus não pediu isso a ele. Todavia não foi isso que Deus pediu. A ordem de Deus foi essa: destrói do homem até os animais. E ainda teve mais: ele preservou com vida o rei dos amalequitas, Agag. Ele preservou com vida o rei dos amalequitas, descumprindo ou desobedecendo uma ordem direta de Deus, deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Muitos querem, queridos, entregar a Deus seu sacrifício, mas eu tenho uma palavra para dizer para você nesta noite, que para Deus o maior sacrifício é obediência. O maior sacrifício que Deus quer do seu povo e consequentemente da sua igreja, irmão, é que nós venhamos obedecer a sua palavra, é que nós venhamos obedecer as suas ordens, é que nós venhamos obedecer, querido, aleluia, os mandamentos. Este é o maior sacrifício que nós podemos oferecer para Ele. Deus não queria gado, Deus não queria ovelha, Deus não queria a cabeça do rei Agag para Ele como troféu, não. O que Deus estava pedindo a Saul, querido, era obediência. E foi exatamente aquilo que Saul não quis oferecer para Deus: obediência. Então você guarda isso na mente. Deus mandou Saul matar os amalequitas, amém, irmão? Era uma ordem direta. Era uma ordem direta. Quando ele faz isso, desobedecendo a Deus, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. E rejeitando Saul, irmãos, o Espírito de Deus não pode mais habitar na vida daquele que é rejeitado. O Espírito de Deus, irmão, não habita mais na vida daquele que foi rejeitado não pelo homem, que foi rejeitado, aleluia, não pelos reis da terra, mas que foi rejeitado pelo próprio Deus. E você conhece a história que depois que ele é rejeitado por Deus, Deus envia Samuel para Belém, para de Belém ungir segundo o seu coração, o filho de Jessé, o rei da
ungido rei sobre Israel. Olha que coisa interessante que aconteceu. O espírito que estava sobre Saul se retirou de Saul e repousou sobre Davi. E sabe o que é interessante ainda? É que mesmo sem o Espírito de Deus, Saul continuou reinando. Sem o Espírito de Deus, Saul continuou em cima do trono, com a coroa na sua cabeça, mesmo sem o Espírito de Deus. Queridos, e quantos no mundo que vivemos hoje estão exercendo as suas posições, estão exercendo os seus respectivos chamados, e que o Espírito Santo não está mais neles, e que o Espírito Santo não opera mais neles, e que o Espírito Santo, aleluia, não se movimenta mais neles. Pastor, mas que coisa terrível é essa? É uma realidade. Porque o Espírito de Deus, ele não compactua com aquilo, irmão, que é profano. O Espírito de Deus não compactua com aquilo que é treva. Ele é luz e não compactua com as trevas. O Espírito de Deus é santo e verdadeiramente ele não compactua com templos que estejam impuros, irmãos, e profanados pelo pecado, profanados pela desobediência. A quê? A ordem direta de Deus, a palavra do Senhor, a vontade dele. Saul estava nessa situação. Agora veja, mesmo reinando sem a presença de Deus, dando uma de quem era, mas não era mais, dando uma de quem tinha, mas não tinha mais, dando uma de quem estava bem, mas não estava bem. Pelo contrário, sabe de que Saul sofria, irmão? Saul sofria, querido, de tormentos, espíritos malignos, demônios que vinham e afligiam a sua mente, e ele ficava perturbado, irmão, por causa desses espíritos malignos. Mas sabe como era que esses espíritos malignos eram expulsos da mente dele? Quando o rei Davi, louvado seja Deus, pegava a sua harpa e começava a dedilhar na harpa e louvar a Deus louvores, aleluia, o espírito maligno que estava sobre Saul logo se retirava dele, abandonava ele, e ele ficava aliviado. Ele ficava aliviado. Mas ele continuou. Mas o Espírito não estava mais com ele. Aí a Bíblia vai dizer que Saul vai para uma guerra contra os filisteus. Querido, e nesta guerra que ele parte, ele é derrotado. Ele se infiltra no meio do povo com armadura. De repente vem uma flecha, atinge ele e ele fica semi-morto. E a Bíblia diz que ele vai pegar a sua lança, a sua espada, e vai se jogar sobre ela para morrer, para que os inimigos não viessem assim tomar posse dele, do corpo dele. Todavia, ele não tem êxito em tirar a sua própria vida. Ele fica ferido, mas ainda com vida, respirando. Aí entra em cena exatamente a segunda referência que nós vemos aqui. Depois da guerra, quando Saul, aleluia, vai fugindo, semi-morto, ele olha para um lado e vê um rapaz vindo. Quando o rapaz se aproxima dele e diz: olha, pega a tua espada e se lança contra a minha vida, porque a minha vida ainda está no meu corpo.
e eu não quero cair na mão dos meus adversários. E a Bíblia diz que aquele rapaz pega a espada, se lança sobre Saul e tira a vida dele. Agora veja a cena. Ele sai dali, deixa Saul morto, pega a coroa dele e alguns utensílios mais e sai daquela localidade. E para onde ele vai? Ele vai para onde está o exército, louvado seja o nome santo do Senhor de Israel, que já estava com Davi. E quando ele chega lá, Davi pergunta a ele: ei rapaz, da onde é que tu veio? O que foi que aconteceu? E ele disse: eu saí, eu escapei no meio da guerra que estava acontecendo, eu escapei no meio do arraial de Israel. Muitos morreram lá, e inclusive Jonatas e Saul. E enquanto eu vinha, eu vi Saul deitado. E ele me pediu para me tirar a vida dele. E Davi perguntou: e o que foi que tu fez? Eu tirei a vida dele e está aqui a coroa. Querido, aí Davi faz uma pergunta. Davi faz uma pergunta lá no versículo 8. Olha o versículo 8. A pergunta de Davi. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa aqui é a pergunta, melhor dizendo, de Saul. Quando ele chega, ele diz, e ele me diz, olhando para trás, no versículo 7, e olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou. Quem é que está lendo aí? E ele me disse: sou. Como é o nome dele, irmão? Sou o quê? Amaleque. Peraí. Lá em Samuel capítulo 1, o Senhor mandou Saul destruir os amalequitas. Ele desobedeceu, fazendo a sua própria vontade, não querendo fazer a vontade de Deus. Sabe quem foi que tirou a vida de Saul, irmão? Um amalequita. Querido, Deus falou isso muito forte no meu coração, e eu preciso ministrar nesta noite para a sua vida. Aquilo, louvado seja Deus, que nós não matamos, aquilo que nós não eliminamos da nossa vida, aquilo que desagrada a Deus, aleluia, em nossas vidas, e que nós não matamos, será aquilo, e será isso mesmo que irá nos matar. Você compreende isso, irmão? A seriedade disso. Se Saul tivesse obedecido a ordem de Deus, com certeza o final dele não teria sido esse. Por ele não querer destruir os amalequitas, foi exatamente uma amalequita que tirou a sua própria vida. Queridos, e hoje nós estamos neste culto evangelístico, e quantos hoje estão nessa mesma situação? Estão guardando seus pecados de estimação. Muitos se encontram até dentro das igrejas, mas continuam praticando pecados antigos, alimentando pensamentos antigos. Continua deixando vivo aquilo que Deus mandou matar, irmão, aquilo que Deus mandou exterminar, aquilo que Deus mandou tirar do meio do seu povo, do meio do seu arraial, querido. E é exatamente isso que vai acabar te matando. Se você não exterminar a mentira da tua vida, é essa mentira que vai acabar te matando. Se você não, aleluia, matar o orgulho, aleluia, no teu coração, é este orgulho que vai estar se afastando de Deus e consequentemente te matando. Se você não eliminar os vícios, as drogas da tua vida, são exatamente estes vícios e essas drogas que vão acabar te matando.
pegar aquilo que nós não queríamos tirar de nós, os nossos desejos, os nossos pecados, que vai acabar nos levando para a morte espiritual e, consequentemente, uma morte física. A Bíblia fala, a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que os que são de Cristo crucificaram as suas carnes com suas paixões e suas concupiscências. Aleluia, glória a Deus. No dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, todo o nosso passado, todos os nossos pecados, todas as mazelas que nos acompanhavam na nossa vida terrena, longe de Cristo, foi crucificado junto com Jesus na cruz. E está escrito na sua palavra que os que são de Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, para aqueles que são de Cristo. Para aqueles que são de Cristo, irmão, aleluia, não é mais uma vida velha, as práticas antigas. Para aqueles que são de Cristo, aleluia, é uma nova vida, uma nova criatura, uma nova perspectiva, uma nova esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para que eu e você verdadeiramente tenhamos uma vida plena no Evangelho de Cristo, porque eu preciso dizer isso, muitos que hoje ainda estão na igreja, muitos que estão dentro das igrejas, muitos desses que estão dentro da igreja ainda não sentiram uma vida plena na presença de Deus. Pastor, mas por quê? Porque eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus, mas ainda não abandonou o pecado. Você aceitou Jesus, mas ainda não quis deixar as más amizades. Você aceitou Jesus, mas ainda continua alimentando, aleluia, os teus olhos, a tua mente com aquilo que desagrada a Deus e que há muito tempo, e não é só hoje, o Senhor está falando contigo. Elimina isso da tua vida, porque isso vai acabar te matando. Elimina isso da tua vida, porque isso vai acabar, aleluia, tirando, te matando, te destruindo. E foi isso o que aconteceu com Saul, irmãos. Aquilo que ele não quis tirar da sua vida, aquilo que ele não quis abrir mão da sua vida, foi o que matou ele no final, foi o que destruiu ele no final, foi o que acabou com a vida dele no final. Exatamente uma Amalequita. E Deus colocou essa palavra no meu coração nesta noite para ministrar a sua vida, para ministrar, irmãos. E eu estou pregando aqui não é para apenas pessoas que estão nos visitando, não, nessa noite. Eu estou pregando também para crente, irmão, porque ainda tem muito crente orgulhoso no nosso meio. Ainda tem muito crente mentiroso no nosso meio. Ainda tem muito crente que não se converteu. Ainda tem muito crente que está fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas eu vim aqui com uma palavra profética para esta igreja, para este povo que está me ouvindo nesta noite. Elimina aquilo que Deus mandou você eliminar da tua vida, antes que essas coisas te eliminem e destruam você totalmente. Elimine as trevas da tua vida, os vícios da tua vida, a mentira, o orgulho, o engano da tua vida, antes que essas coisas venham acabar com você, venham te destruir. Que bom, meu irmão, aleluia, que você está tendo um privilégio nesta noite de estar recebendo de Deus esse ensinamento. Talvez você chegou aqui, aleluia, atrás de uma bênção, atrás de uma vitória, atrás, aleluia, de uma palavra de conforto, amado. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, não é o Deus que quer dar apenas um paliativo e nos alegrar por alguns momentos, não. O Deus que nós servimos, Ele quer nos libertar totalmente.
totalmente, para que verdadeiramente venhamos gozar de vida plena na pessoa bendita de Jesus, o seu Filho. Que horror de descer os tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda a clamar: ó ovelhas minha, onde vós estáis? Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor.